Consciência social na área. E o tema de hoje é notícias lixo. A gente não tá dizendo, pelo menos não é essa a minha opinião, que a imprensa não tem valor numa sociedade plural, mas a gente tem que também ter uma consciência muito clara. A imprensa nem sempre é séria. Eu acho que esse talvez seja o tópico de hoje. E na verdade é pra falar assim, daquelas coisas que acabam virando notícias, mas que não são tão relevantes e que talvez não mereciam esse status de notícia e acabam repercutindo muito e a gente fica ouvindo falar aí por muitos e muitos meses. O ponto que a gente traz é o seguinte: se a gente pensar, né, numa sociedade de massa como a nossa, o fato é, você pode se apaixonar, sei lá, por uma ideia, por uma coisa, mas geralmente você não vai ter acesso, por exemplo, ao cara que você é fã, por exemplo, ao político que você votou. Então, numa sociedade como a nossa, onde todos os processos estão mediatizados, a gente vai ter acesso, a gente vai formar a nossa opinião sobre o que é o mundo. Aliás, nossa visão de mundo, ela é forjada justamente pelos meios de comunicação. E eu vejo o seguinte, que existe aí uma relação puramente econômica, de oferta e demanda. Eu posso aqui argumentar, a mídia, a imprensa como um todo, ela tem um segmento voltado a notícias não relevantes e elas tomam proporção? Tem, sim, porque tem demanda por esse é um ponto. Assunto. Um tema recente. Eu não sei nem como isso virou um tema, na minha opinião. A ministra indicada pelo Bolsonaro, enfim, o tema era que as meninas têm que usar a roupa vermelha, rosa, e o menino... Na verdade, assim, o tema era o primeiro pronunciamento que ela fez, né? Certo. E onde foi falado de várias coisas, mas pensaram isso que ela teria dito, que menino usa azul, menina usa rosa. Isso virou a notícia e repercutiu muito em redes sociais. Então as pessoas começaram a fazer tipos de protestos. Os artistas, né, globais também, né, que adoram, né, ser, sei lá, os socialistas, né, da TV Globo, né? Na verdade, né, os caras, convenhamos, os caras têm um posicionamento... De todos os protestos. E também de um outro lado, as pessoas a favor do governo também fizeram vários memes. Então, mas isso aí, se você for bater, é o seguinte, isso mostra o quê? Que a imprensa, ela tem um posicionamento. Não é verdade? Ela tem um posicionamento. E na minha opinião, isso não é errado. O problema é quando ela tem um posicionamento e fica fingindo que não tem. Fica fingindo que tem isonomia, que trata todos os assuntos como igual. Por isso que a gente tem que partir desse princípio e sempre procurar saber um pouquinho mais, ler a matéria inteira, antes de sair dando ibope para certas coisas que às vezes são irrelevantes, né? Tem coisa mais importante acontecendo, às vezes, do que essa discussão de rosa e azul. Tem um outro ponto muito forte, porque eu disse aqui que a imprensa, ela age no interesse da oferta e demanda, então ela faz o material idiota, porque as pessoas, elas são idiotas, elas querem notícias que não são relevantes. Isso não é exatamente errado, mas um outro ponto que a gente pode entender aqui é o seguinte, que a imprensa, ela pode ganhar não só com a livre competição de mercado, ela pode ganhar, por exemplo, com poder, auxiliando um partido em revelia de outro, principalmente se a gente pensar que no Brasil o direito à radiodifusão é público, então todas essas concessões aí, né? Que até no caso dessa notícia, não é uma notícia idiota, é uma notícia política, né? Então, é uma notícia enviesada e ela foi feita pra ser polêmica, pra gerar polêmica. Aí você já tem aquele cara lá, que já não é a favor do governo, que já tá arranjando só algum motivo, esperando algum motivo. Aí aparece isso, o cara pinça esse negócio e faz um uso político disso. Isso aí dá uma espécie de dissonância cognitiva nas pessoas, elas começam a retroalimentar esse efeito. E nisso vai passando, às vezes, pautas mais importantes que ninguém nem vê, né? Porque não dá tempo. Esse é um ponto, né? Porque numa sociedade de massa, já que a gente tá falando de notícia política, o meio de comunicação de massa, ele tem que fazer esse meio de campo entre nós e o poder político. E várias coisas, elas passam batida. Simples assim. Isso não passou batido. Mas, por exemplo, taxa de juro passa batido. Banco do Central passa batido. Dívida pública passa batido. Porcaria de superávit primário, né? Passa batido. Corte de verba passa batido. Legitimidade de lei de responsabilidade fiscal passa batido. Então, de alguma forma,
forma, a mídia, quando ela adota esse posicionamento, que é às vezes frequente, de consciente ou não, adotar essas pautas bestas, às vezes ela gera tipo uma caixa chinesa. Então você gera um outro assunto, que ele reverbera, ele toma e acaba escondendo. É intencional, né? Pra esconder alguma coisa mesmo. Ah, é aí que... Será que sempre é intencional? Pois, não sei, então, talvez não. Sim e não também. Eu acho assim, e você que é jornalista, você tem até mais prioridade do que eu pra falar, mas nenhum meio de comunicação de massa, por mais imparcial que seja, ele não vai levar em conta o fator saliência, que é o fator o quanto uma notícia é midiática. Existem vários elementos de notícia que falam, não, isso aqui é um boom jornalístico, né? Isso vai sempre ser levado em conta, sendo ou não relevante, né? Digo pra sociedade. Vender agora com a internet, tem que ser uma coisa compartilhável, as pessoas têm que curtir, têm que gostar, né? Precisa de audiência os meios de comunicação. Por isso que os leitores, os espectadores têm que estar sempre de olho e tomar cuidado com o que compartilha ou com as ideias que compra, sem saber o que tem por trás, se é aquilo mesmo, se não é. Eu acho o seguinte, já que a gente está pontuando isso, quem pode, eu acho, que interferir mesmo no posicionamento do meio de comunicação de massa é quem consome. Esse é um ponto. E o capitalismo, o capital, ele não tem nada tão forte que você pode fazer contra uma empresa que não boicote, que não mudar de canal, que não assistir. Ou agora que tá na rede social, que não queimar, né? Então, cobre do seu meio de comunicação que ele assuma um lado. Que lado que ele tem? Se ele não é imparcial, que lado que ele tem? Não tem problema, é um lado, mas tem que deixar sempre claro isso, né? Nos Estados Unidos, você tem lá o New York Times, é um jornal de esquerda, Washington Post, tem até o ideólogo, né, do governo brasileiro, Olavo de Carvalho, enfim, polêmico aí, fica pra quem... É um jornal de direita, né, o Washington Post, e todo mundo sabe nos Estados Unidos, simples assim, não tem aquela ocultação. Aqui você vai ter um meio ou outro, assim, sei lá, Carta Capital, beleza, você entende. Mas outros, a maioria dos grandes meios, dos grandes jornais, não, eles tentam passar aquela posição de neutralidade, né? E assim, a questão aqui não é nem só lado, porque às vezes, como são coisas chamativas ou muito polêmicas, às vezes a pessoa acaba caindo em fake news por causa disso. É fake news, lógico, né? E a fake news às vezes ela sai até do meio de comunicação de massa mesmo. Agora, um exemplo, a visão de mundo. Imagina, por exemplo, o cara que só... vamos falar do atual governo, o governo Bolsonaro. O cara que só assiste, por exemplo, o SBT e a Globo. Ele vai ser meio que contra o governo, assim, por causa do viés que a emissora adota. O cara que assiste só Record, por exemplo, ele vai ser mais a favor, porque é o viés. Então existe toda uma construção de mundo, né? E o meio de comunicação de massa, ele é como se fosse, no caso da televisão, ele é como se ele fosse um parente dentro da sua casa. 98% dos domicílios tem, então, e é um direito público. Mas acho que também não tem que ter, sei lá, uma lei dizendo pro meio de comunicação ser neutro, ou dizer, ou por exemplo a TV Brasil, enfim, a TV Brasil, como que ela é conhecida, a TV Risco, ela não sai assim do risco do Ibope, ela nunca subiu. A televisão pública começou no governo PT, que era pra ser tipo a BBC brasileira. Enfim, fica passando o quê? Mazzaropi o dia inteiro. Tem um jornal. E quando eles não têm programação, eles ficam passando a propaganda do canal, do que passa na programação isso direto. Por horas, às vezes. Enfim, esses dias a gente fala, não, vamos tentar de madrugada ver o Mazzaropi. Durou 3 horas. TV Brasil é dinheiro público. É você que tá assistindo, que tá pagando uma porcaria. Não tem zero de Ibope. Dinheiro público. E o negócio vamos fazer algo apolítico, imparcial, não comercial. Mas convenhamos, no governo Lula e Dilma era usado pra propaganda. Acontecendo aí. E assim como vai ser usado agora também. Aí um exemplo icônico, trocando de canal, 2013, a Paulista lotada, 3 milhões de pessoas, você colocava na TV Brasil, filmando a Federal lá do Nordeste, não sei aonde, com 60 negros. Aí o cara vem e me fala, não é que eu quero ser parcial ao governo,
eu quero mostrar o outro lado. Que lado? 60 pessoas não é notícia, né? Esse é o ponto. Pois é, só que os meios de comunicação, eles podem fazer isso, não tem, né, nada falando que não possa fazer isso ou que seja ilegal. Por isso que quem consome é que precisa estar atento e começar a pensar mais no que está consumindo, no que está compartilhando, né? O mercado, ele é muito... O capitalismo, ele é muito darwinista, ele se adapta a tudo, e o mercado das notícias, ele se adapta também. Era pro jornal impresso ter acabado. Em parte existe ainda, mas em parte ele migrou pra internet, em parte ele se associou à lógica de patrocínio, mas... seja a lógica que for, o que sustenta o meio de comunicação de massa em uma sociedade capitalista é o consumo, é quem compra. Então, a melhor forma que você tem de ter um meio de comunicação de massa sofisticado, ao meu ver, é boicotando os meios que você acha injusto e boicotando da forma que você quiser. Pode ser, por exemplo, não consumindo, pode ser difamando dentro do limite legal, as redes sociais permitem tudo, o Twitter aceita tudo. E não só os meios, mas as pautas bobas, né? Dá menos atenção pra isso, ficar compartilhando menos notícia irrelevante que não muda nada a vida de ninguém, né? Você que sustenta essa bobagem toda, né? Por mais pareça radical o que a gente está falando, eu acho que é importante no século XXI a gente pontuar duas coisas. O jornalismo, ele tem um lugar muito importante ainda na sociedade, mesmo com a internet, como a gente falou no vídeo anterior, a mídia tradicional, ela não morreu. Houve uma espécie de uma adaptação, mas a gente tem que questionar a qualidade também do que está sendo feito e o efeito que isso vai ter na sociedade. A mídia ainda influencia frontalmente a sociedade, pode influenciar um resultado eleitoral, pode fazer uma revolução, pode tirar um presidente, pode empossar outro, enfim, por isso que a gente tem que questionar a qualidade dos meios de comunicação de massa. Isso mesmo, sempre questionar e prestar atenção aí no que a gente está compartilhando. E se você gostou desse vídeo, curte, deixe o seu comentário, se inscreve aqui no canal e ative as notificações que toda quarta-feira tem vídeo novo. Consciência social, tudo nosso. Obrigado, minha gente. Paz.